Vamos começar com Efésios capítulo 4. Portanto, ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um. Tira o som de fundo agora, por gentileza. E derrubando o muro da separação. Repete comigo, muro da separação. Em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Vamos lá. Presta atenção nesse detalhe aqui. Derrubando o muro da... Em seu próprio corpo desfez toda... Grava esse pedaço aqui. Aqui está a sua grande responsabilidade da sua vida. Se você não entender o que é a maturidade, você nunca vai progredir para a perfeição e para uma plena salvação na sua vida. A maturidade está aqui, ó. Em seu próprio corpo ele desfez toda a inimizade. Ou seja, vamos embora. Ele anulou a lei dos mandamentos, expressas ordenanças, para em si mesmo, olha só, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Dos dois, quem que ele está falando aqui? Dos gentios e do povo de Israel. De ambos, criar um novo ser humano. Realizando assim a paz, versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Reconciliar com Deus dos dois um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele mesmo destruiu toda a irreconciliabilidade. Versículo 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, da mesma forma para os que estavam perto. Até aqui. Eu subi aqui no altar. Eu vi o Senhor falando para mim assim: o que eu ensinei vocês esses anos, vocês aprenderam. Mas eu quero aperfeiçoar e ensinar aquilo que vocês ainda não sabem. O Senhor falou para mim uma coisa importante. Vocês aprenderam a ter uma rendição na adoração, a obedecer a minha voz em cima do altar. Falou isso tudo para mim. Foi me quebrantando quando eu fui falar. Só que a igreja não aprendeu uma coisa. E somente por meio desta única coisa que vamos provocar o verdadeiro grande avivamento que nós temos esperado para restaurar nossa nação. Trazer de volta uma atmosfera do céu na terra, onde todos os milagres voltarão a ser possíveis. Onde nós vamos ver os transexuais, que eu estou tendo muita visão com eles agora, os homossexuais, o pessoal do ministério que também está tudo entrando nessa dimensão de batalha, porque está chegando um tempo de libertar eles aqui dentro. Onde vai ser possível todos os tipos de libertações dentro da casa do Senhor. Mas até quando a igreja que diz que está tão poderosa no Brasil, os mega ministérios, os ilustres apóstolos, que não saem nem para a rua para evangelizar, que para mim isso não é apóstolo, que não sai para a rua para evangelizar, que eu nunca vi na Bíblia, me diga na Bíblia, aonde tem um apóstolo que só vive viciado em conferência em cima de um altar. Bíblia, meu querido, volta para a Bíblia. Então qualquer um deles pode falar qualquer coisa para mim, eu falei, vai para a Bíblia. Tu pode ser o cara mais rico do mundo, vai evangelizar. Tu é apóstolo. Não tem para onde eu fugir, ninguém fugir dessa verdade. Nós estamos em primeiro em tudo. Primeira ordem. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. É uma ordem.
Ele pôs primeiramente ordem de autoridade, apóstolos. Fala primeiramente. Olha lá. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. São as duas maiores autoridades para a igreja. Não é pastor, não é evangelista, não é mestre. É apóstolos e profetas. São os que têm conexão direta ao trono, para trazer revelações para a igreja, e estruturar a igreja sobre revelação, para que ela viva o mover do Espírito de Deus, e não fundamentar na doutrina dos homens. Primeiramente, ali aquela palavra em grego é ordem, que vem como primazia. Então, todo verdadeiro apóstolo tem que ser o primeiro em tudo. A evangelizar, a curar, a fazer milagre, tudo tem que ser o primeiro. Ele é o protótipo. E por ele experimentar, ele tem que injertar. E ponto final. É o que abre o caminho. É o que vem na frente para a guerra. É o primeiro em tudo. Fala, primeiro em tudo. Tudo começa por ele. Tudo ele vai ser quebrado, tem que ser quebrado, é o primeiro a ser quebrado. Quando Deus está quebrando a igreja, reestruturando a igreja, o primeiro a ser reestruturado é o apóstolo e o profeta. É o primeiro em tudo. Porque Deus confia o manto de revelação a esses homens na terra. Então todos os processos, as maiores dores da igreja, quem é o primeiro? É o apóstolo e o profeta. Para eles carregar a dimensão de unção que eles carregam na terra, eles têm que ser o primeiro em tudo. Na guerra espiritual, no campo da batalha, no campo da libertação, tem que aprender primeiro. Depois ele ensina vocês a operar nisso. Então nós não podemos mais nos conformar com aquilo que os homens estão falando. Nós estamos de tempos em voltar ao que a Bíblia diz. O que a palavra diz? É o que ela é. O Senhor me revelou uma palavra esses dias, que eu vou entrar com vocês nela agora. E eu falei, Senhor, eu leio isso há tantos anos da minha vida, a palavra que eu mais li na minha vida. Essa epístola foi uma das que eu mais li em todos esses anos de evangelho. Eu sempre li isso, Senhor. Mas por que agora? O Senhor falou, porque agora você está maduro para ouvir o que eu estou falando na minha palavra com você. E para estabelecer o que eu vou te levantar agora para estabelecer. Então já faz alguns dias, irmãos, né, alguns irmãos que às vezes estão perto de mim, eu já estava com as irmãs lá de manhã tomando um cafezinho, a glória de Deus caiu ali sobre a gente. Em segundo que fomos orar, de repente fomos invadidos pelo céu onde nós estamos. Então quem está perto está recebendo essa invasão do céu maravilhosa, que a gente vai para a lona, para o chão, para o choro, para o quebrantamento. Isso é sensacional, irmãos. Eu posso falar para vocês de todas as obras que o Espírito Santo faz na minha vida, de todas. Tem manifestação do céu que você não quer nem ver a loucura que a gente faz fisicamente, não quer nem ver o que é loucura na terra quando os anjos nos tomam nosso corpo físico. É lindo, terrível, mas quando ele está te quebrantando, está trazendo uma pureza, te levando a um nível mais profundo da santidade dele, não há nada comparado a isso. Nada na sua vida será comparado à revelação da santidade do Senhor na sua vida. E quando ele está revelando a santidade dele para você, ele te traz você de volta ao primeiro amor. Eu sinto o cheiro como se eu tivesse 17 anos de idade. Eu sinto o gosto da presença de Deus como se eu tivesse meus 18 anos de idade. Aquele cheiro, aquele gosto, aquele sentimento no coração, onde Deus ele vem restaurar em você. Ele vem te trazer você uma nova ordem do céu sobre a sua vida. Se vocês querem nesses anos agora entrar num processo de transformação e unidade com o Senhor da glória, o seu Deus que você diz que você serve, se você quer conhecer Ele, siga a ordem que Deus tem dado primeiramente aos apóstolos. Homens que estão sendo ungidos por Deus para trazer a edificação do corpo de Cristo e a restauração dos últimos dias. A sua consciência ela vai ter que ser trabalhada profundamente, para que o Senhor venha conceder a vocês um cálice
de uma unção da glória tão maravilhoso. Que eu quero falar para você que não consiste em quantos anos de oração você tem. Não consiste se você é ministro ou não é. Se você tem consagração ou não. Você só vai receber isso que eu vou te falar. Escute o que eu vou te falar. Tem muito povo do corpo de Cristo que está sentado aí onde vocês estão, nossos membros, que tem recebido desse cálice, que não estão aqui em cima, aqui, ó, pregando. Tem muitas pessoas que elas não estão aqui dentro, que elas acompanham online, mas o mesmo espírito de revelação caiu sobre elas. Elas são visitadas pela mesma glória na casa delas. A obediência à palavra que está sendo ordenada. O abrir o coração para aquilo que Deus está falando é o que vai colocar vocês numa posição de uma ordem nova do Senhor na sua vida. Fala, eu preciso de uma nova ordem dos céus. Todo o tempo da minha vida, toda temporada, a ordem muda. Ele vai atualizando essa ordem, ele vai me dando mais decretos, novas coisas chegam, nova cobrança chega, entra na nova ordem, eu tenho que entrar. Não consigo, às vezes, do dia para a noite. Às vezes eu passo um processo de, às vezes, 2 meses de dores, de disciplina, de quebrantamento, para a obediência ser perfeita. Então, às vezes, eu tenho que me quebrar, para me colocar numa nova ordem. Não pensa que é fácil obedecer a Deus. A obediência, ela vai estar dentro da fundamentação que Ele vai te dar. E tem coisas para Ele revelar e colocar em você, que Ele vai ter que quebrar, derribar, arrancar, desarraigar de você as coisas antigas da sua vida. Você vai ter que entrar numa nova ordem. Há uma nova ordem de Deus para vocês. E ai daquele que não obedece. Ai daquele que não obedece o Senhor. Não estou falando a mim não, meu filho. Tem muitas pessoas que elas ficam ofensas contra mim aqui dentro do culto, vêm contra mim, é porque elas não conhecem quem Jesus é. Mas quem conhece quem Jesus é aqui dentro, meu filho, se rende e joga e agradece. Obrigado, apóstolo, pela palavra da exortação que o Senhor tem nos dado. É o que nós necessitamos, porque chegou a maturidade. Quando você chega na maturidade, você entende que igreja não é um lugar administrativo de só fraternidade. É um lugar onde buscamos o ágape, o amor pleno. É um lugar de encontro com Deus. Não é um lugar onde nós vamos buscar nossos interesses. Não é um lugar onde nós vamos buscar aquilo que é próprio mais. Mas é um lugar onde nós vamos compartilhar o fim objetivo da nossa fé de estar aqui dentro. E eu vou entrar nisso, você talvez não vai entender agora. Mas eu vou te ajudar você a entender se o Espírito Santo me capacitar até o final dessa mensagem. Eu posso começar com vocês? Sim ou não? Então vamos lá então? O primeiro ponto que nós entendemos em Efésios capítulo 2 é o quê? O Senhor ele derribou, fala, Deus derribou, o Senhor, fala, toda a parede da inimizade, todo muro de inimizade. E se tem um muro que vai cair na vida de muitos hoje aqui dentro, é esse muro de independência. É esse muro que foi colocado por Satanás e por essa frieza espiritual desse século e dessa igreja comercializada, que as pessoas elas entram na igreja através do quê? Da mentalidade comercial. Se eu dizimo, se eu oferto, eu tenho direitos. Se eu paguei para estar numa conferência, eu tenho direitos. Onde esses seus direitos próprios está matando a sua capacidade de perceber aonde você tem que se render. O muro da inimizade, ele vai começar a ser tirado do meio de vocês. Essa parede que impede vocês de conhecer a verdade. E esta verdade é a maior de todas para provocar o maior tempo de libertação e rendição para você, para a sua família e para a igreja do Senhor desse lugar. Eu estou te falando para você, a maior revelação que vai provocar o grande avivamento do Senhor é essa que eu vou começar a partir de hoje e vamos continuar no congresso e vamos continuar por resto de toda a nossa vida. Posso entrar ou não posso? Então vamos começar.
Efésios capítulo 4. Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Fica aqui. Vamos primeiro ver a estruturação do texto, daqui a pouco eu começo a entrar com vocês. O nosso problema é, lemos tantos anos, mas não procuramos ainda a entender a obediência a uma ordem bíblica. Vai chegar uma hora no seu coração e na sua vida espiritual, que quando a Bíblia vai saltar para você, você vai tremer diante dela. É uma ordem. O que ela diz é uma ordem a ser praticada, vivida. Andem de modo digno para com o chamado que recebeste. Existem 3 palavras aqui chaves nesse texto para nós aqui. Dignos. Essa palavra em grego é astios. Astios significa comparável a algo, ou de alguém que mereceu ou recebeu algum valor. O Senhor te tornou você digno, você era indigno. Você recebeu um direito imerecido de ser chamado dignos. Então Paulo fala assim, ande de acordo, de maneira digna. Ou seja, respeite o favor que vocês receberam do Senhor. Segunda palavra, vocação. Essa palavra em grego é klesis. Klesis. Coloca na versão Almeida para mim na tela, para eles aqui. Andeis como é digno da vocação. Essa palavra aqui que Paulo colocou, vocação, é o convite para uma festa. Um convite para você entrar num lugar ilustre, que só entra quem tem um convite. Não entra intruso, só entra quem foi convidado. Então você tem que andar de uma maneira digna, de acordo com o convite que você recebeu. Terceira palavra, chamados. Kalel. Olha só que interessante isso aqui, Essa palavra em grego aqui é kalel, significa chamados pelo nome. Você recebeu um convite que você era indigno no seu nome. O Senhor te chamou pelo nome. Isaías diz, eu te conheço, eu tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos. E a exortação é, você tem que estar dentro da postura pela qual você foi chamado. E agora Paulo vai nos ensinar como andar de uma maneira digna da vocação, do convite que os céus nos fez pelo nosso nome. Um a um aqui foi convidado para ser salvo. Você recebeu do Senhor um selo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da verdade, que é o penhor, que é a parte de entrada para a redenção da propriedade, que são vocês, para a glória de Deus. Você recebeu, fala, eu recebi uma parte da minha salvação. Você não recebeu toda a sua salvação. Você tem que receber a próxima parte. Sabe aquela entrada que você deu no seu carro para comprar um carro? Você perde se você não pagar seu carro? Sabe aquela entrada que ela tem só um significado para pegar o carro, mas ela não tem tanta importância no valor real? Você recebeu o penhor, você recebeu uma entrada. Agora tem umas parcelas para você cumprir a sua salvação.
Esse falso evangelho que as pessoas pregam, uma vez salvo, para sempre, é do diabo. Não existe isso. Então iria contrariar todo o ensinamento apostólico da Bíblia. Ah, a graça me salva. Não, a graça te introduziu na salvação. A graça, ela não te salva. A graça, ela te introduz. Ela veio até você para te levar. Mas o que te salva é a comunhão com o corpo, com o Cordeiro de Deus. Que adianta você dizer que tem graça, mas se você não tem comunhão com a santidade dele, aonde você vai ser salvo? Que adianta você falar, eu fui salvo pela graça, e você não tem comunhão com o teu irmão que está do teu lado? E a salvação, olha que eu vou falar ainda para você, hein, de muitos que estão aqui dentro, hein, vai depender do centro do que eu vou ensinar para você aqui hoje. E tu corra pela tua vida a partir de hoje que eu vou te falar aqui dentro. O fundamento vai ser lançado, ó, a palavra da verdade está sendo colocada. Nesses últimos 3 dias é o que o Senhor tem falado comigo, é esta palavra aqui. Depois que eu desci do púlpito aqui de domingo, até agora, desculpa, de domingo até agora, esta é a palavra que Ele tem falado comigo. Só esta palavra Ele tem falado comigo, mais nenhuma. Ele está me derramando um quebrantamento pela igreja. Tenho orado por vocês para que esta palavra seja revelada ao espírito de vocês. Versículo 2. Agora, como andar de uma maneira digna do convite que nós recebemos pelo nosso nome? Com toda humildade e... Pronto. 2 pontos aqui já. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui está a única forma de você andar no Evangelho. Uma parábola muito forte, antes de eu entrar no entendimento aqui, fique seguro o versículo. Mateus capítulo 22, versículo 11, assim, ó. Jesus contou uma parábola, quando aquele rei que esperava os seus convidados vinham, e chegou a hora da festa, e na hora, eles abandonaram o seu convite, rejeitaram o convite, falando de Israel. Ele falou, todo banquete, toda mesa está pronto, faz o seguinte, meus servos, fala para os seus anjos, vão e busquem todas as pessoas que vocês encontrarem no meio do caminho. Todos os tipos de pessoas, as mais perversas, as mais prostitutas, as mais boazinhas, as que têm o melhor caráter, que têm o pior caráter, o rico, o pobre, todos que vocês encontrarem, chame eles para a minha festa. E o rei disse, e quando o rei entrou para recebê-los, depois que eles entrou todos os tipos, aleijado, prostituta, devedores, estavam todos sentados na mesa do rei. Porém, quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Ele não estava de uma forma digna pela qual o convite que ele recebeu. E o rei olha para aquele homem, opa, por que você não está vestido de uma maneira digna aqui dentro? Qual foi a ordem do rei? Para fora agora. Você está desprezando o favor que eu te dei para entrar aqui dentro. Você está desprezando esse favor. Quem está comigo, fala amém. Pede alguém para agitar a criança lá, para ver o silêncio, se consegue ver dar um pouquinho. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve que responder. Então o rei disse, amarrem as mãos e os pés, lance-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dente.
O grande perigo é você ser convidado para estar dentro da casa do Senhor, andando de uma maneira indigna. E eu vou mostrar para você o ponto aonde mais tropeçamos dentro da casa do Senhor, o que nos torna indigno da nossa salvação, o que mais prejudica a obra de Deus na igreja brasileira. Posso ou não posso? Não é o entretenimento, não é a riqueza, são coisas que cegam, que impedem realmente, são reais. Mas eu quero falar a pior coisa, que está destituindo a gente de um grande mover dos céus na terra, que está nos privando de ver a transformação da igreja brasileira, que entregou o governo na mão do comunismo de novo. Posso entrar ou não posso? Vamos lá. Mansidão, fala humildade e mansidão. Para você andar da maneira digna, vai ter que começar isso aqui, ó. Primeira coisa, antes de eu entrar na revelação final para vocês, isso aqui, ó. Mansidão e humildade. Se você não tiver essas duas coisas aqui dentro da igreja, você não pode ser santificado para a sua salvação. Orgulhoso não herda reino dos céus, mas os que se humilham, Deus exalta. O oposto de humildade é o que? Arrogância, orgulho. Esse é o grande tropeço. A palavra ali, humildade em grego, tapimorphomese, significa ter uma opinião com toda humildade. Ter uma opinião humilde de si mesmo, senso de profunda insignificância. Eu não sou nada, não posso nada, não sou melhor do que você, meu irmão. O orgulho, ele faz você só procurar erros nas pessoas e nunca reconhecer seus próprios erros. O orgulho impede a obra da santificação na sua vida. O orgulho, ele nos dá uma falsa sensação de que tudo que fazemos estamos certo. E é o seu grande impedimento de você ter unidade com o seu irmão que está do seu lado. O orgulho faz só você querer falar e nunca ouvir uma verdade. Nos torna sempre cheio de si, da nossa própria razão. É aquilo que eu falei, que nós temos de orgulho, temos de diabo em nós para ser liberto. Posso continuar ou não posso? Segundo, mansidão. Vou acelerar um pouquinho com vocês. Praotes. Essa palavra praotes em grego significa gentileza e bondade. Bondade do espírito. Aquela disposição de espírito pela qual aceitamos sua forma de Deus lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. Sem disputar ou sem resistir a Deus. É um tipo de mansidão que, Senhor, Tu sabes sempre o que é melhor para a minha vida. Eu não estou aqui pela minha vontade, pelos meus interesses. A minha primeira missão aqui é Te agradar, e se eu quero agradar a Deus, eu teria que ser manso. Mansos e humildes de coração. Pessoas sujeitas à transformação, à correção, à disciplina. Mansidão, fala mansidão. Não é a mansidão, um cara que é quietinho na igreja, não. Pô, aquele irmão tão quietinho, não fala alto. Não, ele pode ser um grande arrogante dentro de si. A mansidão para com Deus não é esse tipo de pessoa que fala mais alto, fala mais baixo, não. Não estou falando a mansidão no conceito humano, em português. Nós estamos falando conceito bíblico, pessoas sujeitas à transformação, que sempre enxerga o que Deus tem para ela como o melhor. Irmão, olha a mansidão de Jó, meu querido. Recebia o bem de Deus e não receberia o mal.
Hoje, se você fala do mal para as pessoas, o vento contrário, irmãos, é inaceitável para as pessoas dentro do evangelho atual. O mal vem o mal. Mas quem está na obediência só vai te aperfeiçoar. Quantos males eu passei na minha vida, irmãos? Quantos males eu passei na minha vida? Quantas tribulações me eram contraditórias. Mas eu sabia que elas eram a graça de Deus que estava me aperfeiçoando. Quem está comigo, fala amém. Eu sabia que era a graça de Deus que estava me aperfeiçoando. Quem está comigo, fala amém. Aceitaria o bem de Deus, não aceitaria o mal? Você não sabe que é das dores que se transforma em alegria? Que seu choro, as suas lágrimas vão se tornar em alegria? Jesus disse para os discípulos: hoje vocês choram e o mundo se alegra, mas amanhã vocês se alegrarão e o mundo vai chorar. Posso continuar? Preservar. Fala, suportando. Ali é a palavra preservar. O amor. Preservar, essa palavra é atender cuidadosamente. Tomar conta de algo e guardar. Uns aos outros fala amor. Passa aí, versículo 3. Desculpa, preservar, entra aqui, ó. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo aqui, ó, guardar. Tomar zelo sobre algo. Pegar algo como se fosse tão precioso. Sabe, as pessoas têm mais zelo do seu iPhone do que a unidade do Espírito da igreja. Tem mais zelo do seu carro do que da casa do Senhor. Tem mais zelo das coisas do mundo, da amizade do mundo, do que a unidade dentro da igreja, a fraternidade aqui dentro. Nós estamos num tempo que o Senhor vai chamar vocês a uma responsabilidade. Eu vou descer a palavra, se você esquecer, o problema é teu. Mas um dia você vai ser cobrado por o que eu vou falar aqui hoje. Ou você se ajusta a esta palavra, ou você de alguma forma, consciente ou inconsciente, você sempre será um tropeço para uma pessoa dentro da igreja, para alguém, para o corpo de Cristo. Escute o que eu vou te falar. Se eu não me ajustar a isso daqui que está falando agora, eu sou um tropeço para vocês aqui dentro. Eu vou começar a palavra com vocês. Estou dando só um ensino para vocês, para nós podermos entrar. Mateus capítulo 5, versículo 23. Vamos lá. A sã doutrina. Eu estou pregando a sã doutrina para você aqui. Amém, amém? Procurando, vamos lá, rápido, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxere a tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa, alguma ofensa contra ti. 24, irmão. Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus está dando um ensinamento muito profundo, irmão, muito sério. Às vezes nós queremos priorizar o nosso momento com Deus, sendo que Ele olha como maior valor o nosso momento com nossos irmãos. Que para Ele o grande valor não está o que você faz para Ele, mas aquilo que você permite Ele fazer através de você. Fazer para Ele, em troca dos seus interesses próprios, é fácil você vir aqui no altar e deixar a oferta. Agora deixa Ele fazer através de você, em benefício do seu irmão, e vai se reconciliar com o teu irmão.
Ele não valoriza, irmãos, tanta oferta, o culto a Ele, do que o culto entre nós. Ele não olha só a quantidade da tua oferta que você está fazendo aqui, Ele está olhando a tua conduta aí, ó. O ato não é tão importante do que a justiça que respalda o ato. Jesus está ensinando, lutem pela unidade entre vocês. Não adianta ficar tentando entrar pelos princípios que vocês aprendem de ofertar, receber o poder cair no chão, e a tua vida não é transformada, o teu caráter. Não adianta achar que isso é culto. O culto verdadeiro para Ele é a nossa vida em sacrifício, em detrimento da vocação que nós fomos chamados. O culto para Deus é aquele que você entra neste lugar, que você não consegue adorar a Deus, vem trazer oferta no altar e estando de picuinha contra o irmão, irmãos. Não vem chamar isso de culto para Deus. Você tem coragem de entrar na igreja, confessa o teu coração. Você me ouve a mensagem inteira e não sabe confessar o que está no teu coração. Hipócrita, isso é chamado de hipocrisia. Você é um artista aqui dentro. Gosta de esconder atrás da falta de humildade e de mansidão diante de Deus. Você não quer ser corrigido por Deus e pelos homens. Esse é o grande problema e o dilema que nós estamos enfrentando, a falta do derramar violento, glorioso do Espírito Santo dentro da igreja. Porque sempre estamos procurando, que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, ficar julgando ao outro. Não, mas ele fala, julgai a cada um a si mesmo. Lutem para carregar os fardos um dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Dê mais atenção à dor do seu irmão. A pessoa, ela vem a você para se comunicar, falar do problema dela. Você quer sempre ter uma resposta pontual para sair do problema, para sair do diálogo. Sempre temos uma boa resposta, bonita, mas não queremos ser ouvinte do coração das pessoas. Ser ouvinte, fala, ser ouvinte. É fácil a gente sempre procurar uma maneira de julgar, mas você nem se prestou a ouvir primeiro. Nós não conseguimos mais ouvir ninguém, irmãos. A pessoa está conversando, está falando uma coisa, você, sim, eu já sei de tudo. Então para que diálogo? Tu já sabe de tudo da conversa, pô. Não tem mais sentimento de respeito e amor pelo próximo. São conversas superficiais, apressadas. A comunhão dos irmãos na igreja é uma comunhão apressada, superficial. Por isso que existe tanto julgamento. Porque as pessoas, elas não estão se rendendo, fazendo de tudo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Elas não fazem de tudo, só faz o que é conveniente. Você só quer fazer o que é conveniente, só quer ter relacionamento com pessoa dentro da igreja que te é conveniente. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema. Esse é o nosso problema. Por isso que você não consegue mais ir na rua e fazer ato de justiça. Está ficando escasso. Por isso que a gente não consegue colocar mais um mendigo na sua casa para comer o pão. Não consegue pegar uma pessoa. Não, porque é perigoso. Irmão, evangelho é arriscar. Desculpa eu gritar com você. É porque é tanto engano na mente das pessoas. Sempre tem uma justificativa. Tudo é muito perigoso, a gente não pode mais, não pode confiar. Meu querido, você tem que arriscar. Você não tem mais o Espírito Santo para falar com você, não? Você nem se preocupe em perguntar ao Espírito Santo. Um dia Deus me deu uma espadada em mim assim, de um constrangimento violento. Ele me constrangeu. Eu estava dentro do estacionamento do mercado, tinha uma grade, e um rapaz de fora, parece que era um boliviano, do lado de fora. Aí ele chegou na grade,
Cheio de tatuagem, brinco, a cara dava para ver que ele tinha bebido. Você pode me dar alguma coisa para comer? Falei sim, Abrelite, alguma coisa. Eu fui dar uma exortação nele, tentando chamar a consciência dele. Aí eu ouvi imediatamente o Espírito falando para mim assim: você acha que isso é suficiente, ô pregador? Aí eu ouvi. Aí ele ficou quieto me olhando, eu dei algo para ele e foi embora. Entrei no carro. Quando entrei no carro, a unção, a presença de Deus desceu sobre mim. É por causa disso que a minha igreja não está vivendo um avivamento. Por que você não convida ele para almoçar na sua casa? Ele está com fome. Por que você não sacrifica o mais de você, o melhor de vocês, pelas almas que estão perecendo? Não se contente até onde eu te ensinei. Vá além que você precisa aprender. Às vezes o culto na sua casa é melhor do que aqui dentro, porque lá demonstra quem você é realmente. Talvez eu chegar na sua casa, você me recebe com um cafezinho, você me recebe, você vai me abraçar, você vai sorrir. Às vezes eu chego aqui e você espide orgulho assim, ó. Finge que nem viu o apóstolo. É orgulhoso, orgulhosa, soberba, soberbo. Está ferido com quem? Está ressentido com quem? Quer mostrar que é alguma coisa? Teu irmão chega aqui, você nem cumprimenta, mas se talvez for na casa, você vai dar um pão, vai um cafezinho, um copinho de água, vai sentar, vai ter comunhão. Aquele culto ali é melhor do que esse aqui, tá? Eu quero saber quando a igreja vai voltar a fazer o verdadeiro culto a Deus aqui dentro. Quando vocês vão ser a congregação do santo que se reúne para a glória de Deus? Nós só queremos a nossa glória, irmãos. Nós não vemos na igreja pelo bem comum, mas vemos pelo aquilo que lhe é próprio. A fraternidade, vocês têm uma fraternidade, mas ela é limitada. Progridam, 2 Pedro capítulo 1, progridam da fraternidade ao amor, ágape. Volta a Efésios capítulo 4, versículo 3. Versículo 2, desculpe, 2. Aqui, ó. Em grego, eu olhei hoje, eu estudei isso aqui, é ágape. Só existe um amor verdadeiro, ágape. Jesus, quando ele teve um encontro com Pedro, ele perguntou se Pedro o amava como ágape. E Pedro respondia, filiaos, amor de irmão. Não, sou fraterno. Sabe o que significa isso? O mundo tem esse tipo de amor. O mundo, pelos seus próprios interesses, tem fraternidade, clube social. A igreja virou um clube social. Porque as pessoas têm uma fraternidade e um falso amor. Que por causa do bem, do que elas querem para si, elas até se reúnem em prol de algum benefício para cada um repartido. Mas quando o amor de Deus ele chega, meu querido, quando o amor de Deus chega, os nossos elos não são quebrados mais. Na fraternidade, se o irmão começou a não falar o que te agrada, você vai embora, você deixa de ser filial a ele. Você quebra os seus vínculos rápido? Fica aí, eu fico aqui. Você não me convém mais porque a gente não está na mesma fraternidade pelo mesmo interesse. Esse é o problema de vocês. Porque Jesus não é o interesse central de cada um de vocês. Porque se Ele é o nosso interesse central da igreja, meu querido, você não vai permitir um pecado desse no teu coração. Isso é uma afronta ao Espírito Santo, meu querido. Aquele que te perdoa de todos os teus pecados, você não pode perdoar mutuamente o teu irmão, não. Perdoais mutuamente, Efésios capítulo 5. Como Cristo vos perdoou. E hoje o perdão das pessoas é condicionado a, fica aí, eu não quero mais ser ferido por você. Chamo isso de fraternidade, chamo isso de ser irmão.
Nós estamos tão orgulhosos, irmãos. Nós não queremos mais ter relacionamento com as pessoas que nos feriram. Jesus se relacionou com o homem que mais feriu na terra, Judas, e chamou de meu amigo. O evangelho sempre vai arriscar, porque nós estamos nele, nós não temos que se preocupar em nos autoproteger, ele nos protege. Irmão, escute bem uma coisa que eu vou falar para vocês. O senso da comunhão, da presença de Deus na minha vida, ele não me deixa ter medo das pessoas. Eu não preciso temer os homens, eu não preciso temer o diabo. Eu estou guardado em Deus, eu não preciso ficar me preocupando. Ele diz, eu te guardarei, eu te sustentarei. Então eu não preciso desesperadamente buscar uma vida construída em cima de riquezas. Porque a comunhão que eu extraí, a presença dele na minha vida, ela se tornou a segurança da minha vida. E Hebreus, ele confronta a avareza e fala, olha, não se preocupe, porque aquele que diz, eu não te deixarei, não te desampararei. Quando você encontra em Deus a sua segurança, na presença dele, você pode ter certeza, você não cai na ilusão de construir uma falsa segurança nas riquezas desse mundo. O evangelho que está sendo pregado no Brasil está ensinando as pessoas a construir a confiança delas por bens materiais, por conquistas. Em Hebreus ele vem e ele abate isso e fala, reparta o que vocês têm. Recebam as pessoas na tua casa, porque nessa você pode estar recebendo um anjo de Deus na tua casa. Sabe, eu já tive experiência de um anjo aparecer igual um mendigo no meu portão. E nunca mais vi aquele homem no bairro. Desapareceu assim, ó. Só deu tempo para ele estar dentro de casa e voltar para falar onde endereço da casa do meu pai. Ele já tinha sumido. E não dava tempo para ele nem chegar no corredor lá fora. Minha vida fez assim, ó. Dentro de casa prosperou. E era na época que eu tinha largado o emprego. Passava horas, oração em línguas dentro da minha casa. Eu esperava Deus trazer o alimento dentro da minha casa. Como Deus iria me mover? O que eu iria fazer da minha vida? Mas o que ele fez? Ele proveu para mim uma oportunidade de receber um favor dele. Mandou um mendigo na minha casa disfarçado. Um anjo disfarçado de mendigo na minha casa. E quantas vezes eu andando no caminho, encontrava uma irmãzinha da igreja, as igrejas pentecostal de onde eu pregava. Ô pastor, tudo bem? Ô pastor, está uma situação tão difícil. Só precisava de 20 reais. Está aqui. Você acabou de receber o dinheiro. Toma. Depois vinha 10, 20 vezes mais para mim. Sempre foi assim na minha vida. Sempre foi desse jeito. Escute o que eu vou ensinar para vocês. Das igrejas de onde eu passei, que se destruíram, eu vi essas igrejas caindo. Outras já estavam em falência onde eu entrava. Sabe qual foi o motivo da falência? Fala, qual? Desunidade do povo. A igreja começa a cair assim, ó, quando partidarismo, grupo, quando entra a barreira da inimizade, que faz fazer você ter favoritismo, você não se esforça. A Bíblia diz, empenhar em esforço, para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ter a paz com todos, seguis a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Cristo. Você está 3 anos na mesma igreja, você só tem comunhão talvez com 3 pessoas. Semana a semana tu entra e sai do culto aqui dentro, tu não se esforça para conhecer, para amar a pessoa que está do seu lado. É uma ordem para você. Você que tem que buscar comunhão. Sede humilde, aonde não tem humildade, não tem mansidão, meu querido, está longe de ter comunhão. Ficamos esperando alguém fazer alguma coisa para nós, para darmos conceito a ela. E não buscamos amá-las como Cristo nos amou. O Senhor falou para mim, ó filho, eu não sei o que aconteceu nesse congresso, mas a inimizade vai ser arrancada do meio da igreja. E não é só nós aqui dentro, não. Começa por nós, pela casa primeiro. A inimizade, ela vai ser arrancada da igreja brasileira, meu querido. O que você mais vê é um ministério lutando contra outro ministério. É verdade ou não é? É ou não é?
O que mais os crentes dessa época faz? Sabe o que é? Maledicência, difamação. Sempre procura um motivo para julgar a pessoa, outro ministério. Todo mundo está ruim, sempre é um motivo na nossa cabeça que está todo mundo errado, só a gente está certo. Aí você quer viver um avivamento, você quer que Deus te liberte dos demônios, você quer que Deus quebre as maldições geracionais, quer que Ele derrame a glória dEle na tua vida. Meu querido, pratique a justiça do reino. Isto é a maior justiça que podemos praticar. Amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, da glória a Jesus Cristo. Está difícil você receber? Imagina quando você ouvir do próprio Senhor assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após ter dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Na noite da traição, repita comigo, na noite da traição, fala, de frente com o inimigo, Ele dá o seu corpo, Ele dá o pão. Ô Judas, fica do lado de fora aí, seu traidor. Senta na minha mesa. Toma do meu corpo, Judas. Escolhe o que você quer na sua vida. Você não tem que escolher quem vai entrar na comunhão. Deixa que os atos delas se revelam e elas têm que sair. Faça a sua parte. Não podemos fazer acepção de pessoas. Na noite da traição, Ele colocou o traidor na mesa dele e deu do pão para ele comer. Jesus ofereceu a salvação para Judas até o último momento. Você tem que lutar para restaurar o seu irmão, reconciliar com o seu irmão, até a última oportunidade. Se você tem alguma coisa, ele vai até o teu irmão. Jesus deu sua parábola, meu querido. Não te ouviu? Traga uma testemunha. Traga alguém que vai lutar e vai falar entre vocês dois, que possa reconciliar. Teve quantas situações que eu fui colocado entre ministro para reconciliar eles, porque sozinho não conseguiam. Entra o intermediário, coloca o intermediário na situação. Não está ouvindo, leva a igreja, não ouviu, pronto, já fez a sua parte. Mas lute com todas as possibilidades possíveis para restaurar a comunhão entre vocês. Mas sabe como é que está hoje na igreja? Qualquer coisinha ofende, sai da igreja. Orgulho. Qualquer coisinha é motivo de quê? De não se falar mais às pessoas. Não atrapalhem a palavra, fique na mesma ordem que está aqui. Eu quero saber de vocês, que Espírito Santo que você diz que você tem, que você não luta pela unidade de falar bem do teu irmão, que você só fala mal do teu irmão. Me diga para mim. Como, irmãos, me diga como uma pessoa pode dizer que é cheia do Espírito Santo, cheia de orgulho e arrogância na alma. Como alguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo e não tem um pingo de compaixão, misericórdia na sua alma para uma pessoa perdida lá fora? Jesus disse, se você dá um dos pequeninos dele, um copo de água, você está dando para ele. Se você dá um prato de comida, você não está dando aos homens, você está dando a ele. Ele recebe pessoalmente isso. É meu, você está dando para mim. Se você dá roupa para uma pessoa que necessita, você está vestindo o Cordeiro de Deus, meu querido. Você está glorificando a Ele. Não existe maneira maior de glorificar, é maior adoração do que os atos de justiça da noiva do Cordeiro. Então a igreja hoje é um clube social. As pessoas têm fraternidade, mas não tem ágape no coração. O amor que tudo sacrifica. Amor sacrificial, amor ágape, que faz de tudo para que possa manter o testemunho. Agora, de que tipo de cristão nós estamos sendo? Que a gente não luta. Irmãos, eu não posso atender todos, mas os que eu consigo atender, eu faço o meu melhor para essa pessoa.
Eu não posso abençoar todos, não posso ofertar todos, mas os que eu faço com honra, dignidade. Não posso evangelizar o mundo inteiro, mas quem eu evangelizo eu faço de todo o meu coração. Mas faça aquilo que está ao seu alcance. Seu próximo, todo aquele que está perto de você, faça tudo o que você puder. Mas nós estamos muito indiferentes em relação ao verdadeiro convite da vocação celestial que nós recebemos. Você está dentro da igreja, só quer seus direitos, se esqueceu que Deus tirou você do inferno, da prostituição? Você se esqueceu de onde você saiu do mundo? E chegamos na igreja, queremos ser tratados como reis e príncipes, não queremos ser servo. Só queremos buscar os nossos direitos. Todo mundo está errado, o ministério está errado, então você é o príncipe da razão, né, meu amigo? Se você não confessar seus pecados para os seus irmãos, você nunca vai ser pleno do Espírito Santo. Não vai ter ordem de Deus na sua vida. Quem peca contra o corpo, peca contra o cabeça do corpo, o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou para mim, o grande impedimento da manifestação da glória está no corpo, é eles. Não lutam para manifestar o meu amor, a unidade. Não lutam para se reconciliar. Não lutam para bem dizer. Paulo diz, Romanos, abandone o costume de falar mal um dos outros. Olha só, abandonar o costume. Eu oro para as pessoas, falo, Senhor, traga arrependimento no coração das pessoas que falam mal de mim, que se ficam falando mal dos outros ministros, um dos outros. Se essa pessoa perder a salvação, vai para o inferno. Tratam, olha só, estão tratando a salvação delas como um comércio. Nós estamos se esquecendo que a salvação só é aperfeiçoada na comunhão com o Espírito Santo e com o corpo de Cristo. Para você ser aperfeiçoado na sua salvação, você vai ter que conhecer quem é a pessoa que está do seu lado aqui, ó. Vai ter que aprender a suportar e a amar. Ela é um instrumento de Deus na tua vida, você é um instrumento da vida dela. Cada um aqui é um instrumento da vida um do outro aqui. Instrumento de perfeição. Quando vocês se tornarem irmãos, sabe o que vai acontecer? Fala o quê? Quando vocês deixarem de ser só parte de um grupo social, de mais um ministério, e passar a ser parte do corpo do Cordeiro de Deus. Teu irmão peca contra ti, você vai fazer de tudo para reconciliar. Você não vai deixar teu irmão na mentira. Você não vai falar por trás, você vai falar com ele. Você luta pela causa. Você não joga, não descarta como se fosse mais uma carteirinha, mais um membro do clube. Não. Quem é irmão luta. Apóstolo, é difícil confiar nas pessoas. Meu querido, se você não confiar aqui dentro, para tudo, vai todo mundo embora. Vai para outra religião então, querido. Se a gente não conseguir aceitar essa verdade aqui dentro, então Cristo morreu em vão por mim e por você. Não tem ninguém que vai ser salvo aqui dentro. Se você dizer que você não consegue confiar no teu irmão, você não tem Cristo na tua vida, meu querido. O amor faz você confiar, meu filho, o amor faz você confiar. Ele arranca o medo, arranca o temor de se relacionar. O perfeito amor, ele está respaldado e protegido. Quanto mais eu sinto amor, menos medo eu tenho de qualquer coisa nesse mundo, meu querido. Quanto mais o amor que eu tenho do Pai. É isso que eu luto. Meu filho, se você soubesse qual é a minha oração, manhã, tarde e noite, vai ficar assim, ó. Só me ora isso. Eu oro debaixo do que o céu está derramando sobre mim. Choros, lamentos pela tua vida. Pela hipocrisia que ainda existe no coração de vocês, anos de cristão, anos de evangelho, mas até agora estamos tropeçando na doutrina inicial, que vai te introduzir no reino, unidade, amar o teu próximo. Não, te diz que ama, até onde você ama? Até onde a pessoa te contraria e você vai embora, abandona a pessoa, larga marido, larga casamento, larga tudo, pô. A pessoa não luta por casamento, luta por filho, luta mais por comunhão na igreja. Geração descartável. Tudo é descartável. Não consegue suportar o seu irmão dentro da igreja? Não consegue suportar quando o culto não está bom para você? Então o culto agora é para você, então? O culto não é mais para Jesus não, né, irmãos?
Desculpa, irmão, mas está assim a igreja. O culto é para as pessoas. O culto não é mais para Deus. O culto é para quem aqui, pastora? É para quem o culto? Então por que tu reclama do horário? Vai embora. Você está cultuando um homem então? Tu veio cultuar a igreja aqui? Você não veio cultuar o Senhor da igreja não? Nós não estamos reunindo, vamos, poucas pessoas vêm num culto para cultuar Jesus Cristo. Elas vêm para cultuar um homem. Elas vêm para cultuar a si mesmo. Elas querem uma profecia. Elas querem alguma bênção. Querem se sentir bem, meu querido. Aonde você está no Evangelho? Me diga, aonde nós estamos no Evangelho brasileiro? É verdade ou não é? Fala comigo. Irmão, eu estou pregando alguma coisa exagerada aqui? Posso continuar? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa mesma maneira, tenhais amor uns pelos outros. Através deste testemunho, vamos repetir? Através deste testemunho, fala, todos conhecerão que somos discípulos do nosso Senhor, se tiveres amor uns pelos outros. O mundo vai reconhecer que somos diferentes. Todos conhecerão, todos saberão. Quando? Quando que o mundo vai enxergar a diferença na igreja? Pelas maravilhas, os milagres? Os bruxos faz. A nova era faz. Pelo amor. E nós estamos abandonando a unidade do corpo de Cristo. Aquilo que Ele sacrificou tanto para juntar. Nós estamos desprezando e fazendo assim. Estamos tentando dividir o que Jesus uniu na cruz. Ele uniu a minha e a sua vida como um novo ser humano. Não, você não entendeu. Ambos os povos fez um novo homem. A igreja, ela não é uma instituição religiosa, uma organização. Não. Ela é um corpo vivo. Nós somos juntos um só corpo. Um só. Eu vou te provar. João 17, 20 ao 23. Coloca para mim. Calma, você vai entender. Deus vai pegar você. Eu creio, irmãos, eu creio que nós vamos se tornar a verdadeira igreja do Senhor nessa terra. Não somos ainda não, tá? Não vem falar que você é noiva do Cordeiro ainda. Se você não está seguindo isso aqui, ó, arrisca. Não somos. Temos que nos tornar a verdadeira noiva do Cordeiro que vai ser salva. Repita comigo, somos um. Oro. Não oro somente por esses discípulos, Jesus antes da sua morte, mas igualmente por aqueles que virão a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Não tem boa para essa mensagem não, né? Não tem glória para isso, não tem nada para isso, né? Mas estou vendo um anjo aqui, vai cair no poder, vai ter milagre. O que é mais essencial para a nossa vida, que pode nos salvar, esta é a maior verdade que pode nos salvar. Ele nos tornou um. Paulo diz, Filipenses capítulo 4. Capítulo 2, olha só, capítulo 2 e capítulo 4, a mesma coisa ele fala. Mas em Filipenses capítulo 2, coloca Filipenses 2, tem que ler, esse povo está precisando de Bíblia. Filipenses capítulo 2. Vamos, Filipenses 2, 1.
pessoal travou. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, fala comunhão no Espírito. Fala, salvação depende da comunhão no Espírito. Alguma profunda fraternidade e compaixão. Profunda e compaixão. Você chora quando você olha para o seu irmão? Te quebranta? Você sabe o que é isso no meu coração? Você chora pela dor do irmão? Você tem compaixão pelo sofrimento que ele está passando? Passa aí. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mesmo modo de pensar. Sabe como pensar da mesma forma? Bíblia. O que Jesus fala? O que ele pensa? Esse é o nosso modo de pensar. Tendo um só espírito, ele está falando espírito humano ali, e uma só atitude. Você consegue imaginar a proporção do que pode tomar nossas vidas se a gente obedecer esse mandamento? Eu estou crendo que aqui em Nova Iguaçu vai cair o avivamento. Vai começar por aqui. Eu estou crendo. Porque o que Deus tem derramado na palavra para vocês aqui dentro, no poder dele, irmãos, isso não é fora de sério, não, irmãos. As guerras de tronos que vocês já enfrentaram aqui dentro, será que vocês não podem progredir para a perfeição agora, não? Dar um novo passo? Fazer um novo voto entre vocês de comunhão? De respeito? Será que vocês não podem sentar juntos aqui? Confessar os seus pecados, seus julgamentos que você tem no coração um contra o outro ainda? Será que Cristo não é o suficiente? A sua comunhão com Ele não é o suficiente para tu tirar a ofensa do teu coração e falar para o teu irmão o que você pensa? Eu tenho medo. Ah, você tem medo, né? Tá bom. Mas não tem medo de pensar o mal. Não tem medo de fazer o pecado, de cometer o pecado. Mas tem medo de confessar. Então você tem medo daquilo que pode salvar e você não tem medo daquilo que está te destruindo. Tá assim as pessoas. Na hora do acerto de conta, elas têm medo de confessar. Mas na hora de fazer, não tem medo daquilo que pode levar para o inferno. Tenha caráter, tenha atitude. Você tem que ter o caráter de Cristo agora. Você vai ter que encarar seus pecados, seus problemas. Vamos ter que encarar essa desunidade, irmãos. Só está na igreja para servir quando o apóstolo está aqui e serve bem. Não só serve se é o bispo Douglas, se é o pastor Jadson. Tu lava a sua cara, aprende a lavar o pé do teu irmão da igreja, aprende a ser um crente de verdade, pô. Faça sem acepção de pessoas, faça sem o que alguém possa te dar, deixa Jesus te dar, deixa Ele te recompensar. Faça por aquele que não pode fazer nada por você, nada, absolutamente nada por você. Faça suas obras em secreto para Cristo. Pega aquelas pessoas da rua, pega no teu carro, traga para a igreja, faça alguma coisa para Jesus Cristo. Ele vai começar a mudar a tua vida. Aí Ele vai ouvir tuas orações. Aí boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, te será dada. Pratica a justiça. Como Deus prosperou minha vida, irmãos? Dando para o pobre a favela. Como Deus prosperou a minha vida? Repartindo o que eu tinha com meus pais da minha casa. Como Deus mudou a minha vida? Obra de justiça prática, irmãos. Como Deus muda a minha vida? Prática. Eu fui provado, eu fui em Santa Catarina. Eu fui provado lá. Fui ministrar. Quando eu cheguei, ouvi o anjo e falou assim para mim: pegue o que você está na sua conta, tudo, teu melhor, eu quero que você dê nesse ministério. Falei: Senhor, eu nem tenho comunhão com eles, eu posso dar para as missões do Nordeste,
Eu estava ajudando para pagar as coisas do som da igreja lá de São Paulo. Todo meu dia de curso. Tudo. Tudo que você possa imaginar, peguei. Dê a eles. Doeu. Quando você sente dor, que Deus está te transformando. Nenhuma comunhão com eles. Mas o Senhor me levou em espírito. Porque eu fiz aquilo. Olha o que aconteceu. Estou orando. Jesus aparece para mim. E fala assim para mim: eu sou teu irmão mais velho. Você respeitou esse líder como seu irmão. Está servindo a ele da forma que eu te pedi. Eu sou o teu irmão. Quando ele falou, eu sou teu irmão, irmão, entrou dentro de mim um constrangimento que eu não queria aceitar. Falei, não, eu sou indigno, Senhor. Eu sou indigno. Eu gritava, eu chorava. Quando eu fui embora daquele lugar, eu fui para um lugar onde tinha um grupo de pessoal do Rio Grande do Sul. Tinha um monte de gente ali. Estava conversando, todo mundo sentado, me ouvindo naquele lugar. De repente, meia-noite em ponto, cravado, 0 horas. Eu levantei subitamente, eu falei, eu tenho que orar agora. Quando eu olhei no relógio, meia-noite em ponto. Quando eu fui pensar e clamar, caiu uma glória súbita, sem precedente. Fez assim, ó, bom, no local. Todos foram para o chão gritando, chorando. Era uma gritalhada, o Espírito Santo desceu, tomou todas as pessoas que estavam ali dentro. Um grande arcanjo do céu desceu. Ficou a madrugada inteira conversando comigo. E falou, porque tu fizeste isso? Receba sobre ti teu ministério, isso te darei e farei na tua vida. Até onde vocês querem ir? O que vocês estão dispostos a sacrificar por Jesus Cristo aqui dentro? O que vocês estão dispostos a fazer para salvar esse bairro inteiro? Vocês nunca vão conseguir trazer o verdadeiro evangelismo no Monte Líbano, se vocês não entenderem primeiro aqui dentro o que é o amor. Testemunho de vocês cai no pé de vocês não vivem? Vai lá, manifesta milagre lá, vai lá. Não vai nem ficar aqui dentro. Vocês ainda não aprenderam a viver como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não aprendemos a lutar pelos interesses de Jesus Cristo. Nós queremos lutar pelos nossos interesses. Nós temos que lutar para ser um. Temos que concordar no centro da nossa fé. Esta é uma verdade que todos precisamos viver. A santidade, o amor, as boas obras. É um só pensamento, um só espírito, um só coração, uma só mente. Mas por que tanta divisão entre nós? Aonde está o nosso grande problema? Por que nós estamos tropeçando? Porque nós não estamos obedecendo o que é o mandato da palavra. É uma ordem. É uma ordem. Escute o que eu vou falar para você, meu irmão. A sua dor, vou supor, vou te dar um exemplo. Suas dores, seu choro, sabe onde vai ser curado? Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão fugindo daquilo que vai curar a vida de vocês. Esse é o teu problema. Você prefere ficar na depressão, chorando dentro de casa, e você não consegue ter comunhão com o teu irmão dentro da igreja. Quer ficar ferido da vida e se isolar do mundo. Meu filho, você está se isolando e se privando do que vai te curar. É o corpo de Cristo que cura. O pão está aqui, ó. Olha o pão aqui, ó, repartido aqui dentro. Aqui, ó. Vocês estão fugindo da verdade que vai libertar vocês. Você está fugindo da comunhão com o teu irmão. Você não sabe que na terra Deus sempre vai usar pessoas para te abençoar, não? Pessoas vão ser usadas pelo Espírito Santo para te consolar. Pessoas vão ser usadas pelo Espírito Santo para trazer prosperidade na tua vida. Pessoas que estão aqui dentro vão ser seus grandes intercessores. Mas você não faz o que? A sua parte. Não estamos lutando o quê? Pela unidade do corpo. Não, aquela irmã é mentirosa. Não, aquela irmã fez isso aqui, aquele irmão fez aquilo ali. Pô, vocês vão viver assim até quanto, cara?
Fala para a pessoa, ajuda ela a ser uma pessoa tão fiel, pô. Ajuda ela a ser uma pessoa verdadeira. Fala para a cara dela, fala assim, cara, tu é mentirosa. Para de mentir. Pô, fala para ela assim, ó, meu irmão, eu te amo, meu amor por você, vou lutar por você. Eu não vou te abandonar e vou falar contra você nas costas, não. Cadê os irmãos fazendo essa verdade? Não faz! Aí depois você, não, isso aqui, aquele irmão que lá. Irmão, para de ser hipócrita, pô. Que Jesus é esse que tu serve, cara? Que Jesus é esse que estamos servindo? Fala para mim, meus irmãos. Fala para mim, por que Satanás tem tanto poder para dividir e destruir a igreja? Porque Jezabel consegue fazer festas nas igrejas? Porque Beelzebul consegue fazer festas nas igrejas? É porque um quer ser maior do que o outro. Um quer dominar o outro, um quer manipular o outro. É amizade por controle, manipulação. É líder manipulando as pessoas, dividindo a igreja, colocando as suas elites, fazendo um monte de escravo. Que força as pessoas a pensar em ser uma coisa que elas nunca vão ser. Nós temos que nos tornar parte do corpo de Cristo nessa terra. Temos que unir o corpo, unir. E não separar. Se unam. Lute por isso. Irmão, pratico um mês. Aí vocês vão orar pela causa financeira de vocês aqui. Vem orar pelos filhos debaixo de uma comunhão dessa para vocês verem. Porque a plenitude ela está no corpo de Cristo. Quando as mulheres aqui, começar a ter unidade da igreja, se unir para chorar junto pelas famílias, por Cristo. Chorar por Cristo é chorar pela família. É chorar por tudo que ele chora. As dores de Cristo é isso. Eu falo com o Senhor, Senhor, não tire de mim as tuas dores. Acrescenta as suas dores pela tua igreja. Acrescenta em mim as tuas dores pela salvação das almas. São elas que me transformam. São elas que me mantêm santificado, Senhor. Mas você não quer sofrer dor para ter relacionamento? Relacionamento tem dor, meu querido. Tem dificuldades, vocês vão ter dificuldades, vão ter dor, vai ter conflito, mas é nisso que está a comunhão. Temos que batalhar por esta comunhão. Aleluia. O Senhor falou para mim, é isso que impede o grande avivamento. É o muro da inimizade. Todo mundo é dono da sua razão, da sua visão. É um ministério de visão apostólico, profético. É isso aqui, irmão, cadê Cristo? Eu prego o que a palavra diz, querido. Eu prego o que Jesus é. Eu nunca coloquei um conceito para você, visão disso, daquilo. Você nunca ouviu falar nada disso. Só estou pregando o reino, só prego revelação. O que eu estou sendo transformado, que você me vê pregando no altar, é verdade ou não é? Quantos anos você me ouve pregar? O que você está vendo? Ele continua progredindo na palavra que ele tem pregado. É a mesma palavra. Vocês querem viver o melhor tempo de Deus ou não querem? Outra, está vindo um tempo sinistro. Eu já estou avisando para vocês várias vezes. Eu estou falando vários tempos para vocês. Agora o mundo está falando. Se preparem. O mundo que está falando agora. E como nós vamos passar os piores tempos nessa terra? Unidade. Quando faltar um para outro, agora é hora de você dividir o pouco que você tem. Lança teu pão sobre as tuas águas. Se possível, reparta com 7, até com 8. É tempo de repartir o pouco que nós temos e fazer o que nós temos que fazer. As maiores expressões da obra da noiva do Cordeiro está chegando, hein? A noiva do Cordeiro vai adornar o mendigo que está lá fora. Nós vamos sentar com eles, vamos bater palma, vamos fazer culto para o Senhor com eles. Não é mais agora só o grupo evangelístico, não. Agora a igreja do Senhor está fazendo. Nós temos que entender que muitos aqui não quer evangelizar, não quer ter unidade, não gosto disso, meu querido. É amor a Jesus Cristo, é amor. É amor. Se unam pelo amor. E vocês vão ver que vai haver uma explosão de salvação. Tu não vai nem precisar falar muito, a glória vai estar em você. É o Espírito que está sobre nós, irmãos. É uma dimensão que nós estamos, que vai tocar nas pessoas. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? É isso. Porque no Nordeste a gente ficou tão ousado, conseguindo evangelizar tantas pessoas. Por quê? Porque dia e noite lutando pela mesma causa, todo mundo junto, jejuando, orando, em uma unidade, num só local, dividindo um pouco da comida, andando junto, sofrendo junto, guerreando junto, suportando um ao outro junto, dias e dias. E qual é o resultado, irmãos? Que resultado é aquele, irmãos? Que nós estamos se esforçando para lutar pelo bem maior.
Vamos fazer de Jesus Cristo novamente o centro da nossa unidade aqui ou não vamos? Vai fazer Jesus o centro do culto ou não vai fazer? Vocês vão lutar para ser uma família de Deus? Vocês vão voltar a ser família de Deus? Irmão, ser família de Deus. Família de Deus. Cadê a família de Deus aqui dentro? A gente não tem mais, irmãos, aonde está a compaixão pelos outros? Há uma ordem sendo restaurada no céu sobre as nossas vidas. E eu vou lutar pelo verdadeiro evangelho. Eu vou lutar por isso. Estou decidido pela verdade, que ela já tem me tomado dias de visitação do anjo do Senhor, de choro e quebrantamento, para Deus trazer de volta a unidade na igreja. Quem é a pessoa que você não fala na igreja? A pessoa não vem, não confessa, tem vergonha. Ela se envergonha de Jesus, porque ela não confessa, ela tem vergonha de Jesus. Estão se envergonhando de Deus. Quando a igreja publicamente começar a confessar, tu vai ver que a humildade vai vir, vai arrebentar a força de Leviatã em nosso meio. Confissão, humildade. Você está falando mal do seu semelhante. Quem fala mal do seu semelhante fala contra a lei, julga a lei, se torna juiz, quer ser juiz. E Tiago diz, é um só juiz e legislador de todas as coisas. Vou finalizar com vocês aqui agora, só alguns versículos para vocês. Passa bem rápido na tela, seja rápido na tela aqui para mim, por gentileza. 1 João 4,20. Permita essa doutrina, tanto. Porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga, a quem não vê. Romanos 15,5. Coloca para mim Romanos 15, 5 ao 7. Vamos só ler aqui. Eu vou orar por você daqui a pouquinho. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dê-lhes também disposição de pensar unanimemente, de acordo com Cristo Jesus. Olha só. Pensar unanimemente, de acordo. Então, onde está a divisão? Onde está o problema? Pense de acordo com o quê? Porque a Bíblia diz que Cristo pensa. Esse é o nosso elo, irmãos. O que me mantém em unidade com meus pastores, pessoas aqui, que nós temos uma unidade ali, que ela é Cristo, é porque nós valorizamos essa doutrina. Reconhecemos o quanto Cristo está em nosso centro. É Cristo. Nós não temos um pensamento fraudulento. Nós não temos uma conversa sobre dinheiro para nós, nada. Nunca conversamos sobre isso. Você sabe o que é isso no nosso caráter ministerial? Um pensamento de ganho com culto para vocês. Sabe o que é a integridade disso? Quantos anos nisso? Passo o versículo 6. Para que uma mesma convicção e uma só voz. Repita comigo, para que uma mesma convicção. Não, você tem a convicção que você quer a unidade do corpo de Cristo agora? Você tem a convicção que precisamos se tornar um só espírito? Uma só maneira de pensar? Você tem essa convicção agora no seu coração? Olha só, para que com uma só voz, e uma só voz, glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende isso, meus amados? Aleluia. Oh, a presença. Vocês têm a convicção? Vocês estão convictos que vão lutar por isso, que vão querer isso na sua vida? Que vai convidar o teu irmão para ir na tua casa tomar um café, não para ganhar ele para você, mas para que Cristo resplandeça ainda mais da nossa comunhão, que vocês vão sentar na casa de vocês, e vão convidar a pessoa para tomar um café, para falar bem do teu irmão, para orar juntos.
Aprenda a ter respeito quando uma pessoa ela confessar algo a você. Respeite essa pessoa, não fale para outra pessoa, a não ser se ela te dá permissão. Aprenda a respeitar a consciência de uma outra alma, pelo amor de Jesus Cristo. Olha isso aqui, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, olha só, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Aceite uns aos outros. Por que você luta tanto no teu coração contra as pessoas, irmãos? Por que somos tão resistentes, tão duros? Uma pessoa, ela entra na igreja agora, temos medo, não, vamos deixar ela 3 anos no banco. Irmãos, procure conhecer, procure aceitar, procure ser sincero, corrigir elas assim, ó. Ajude elas a serem aperfeiçoadas. Ajude aquele irmão que é problemático a ser aperfeiçoado, fala a verdade. Vocês mulheres, para de ficar julgando uma outra, só porque uma tem um pouco mais espalhafatosa, é porque uma pessoa uma maquiagem aqui, é porque a outra está com vestido assim. Vai lá e fala para ela. Fala o que tu pensa, com respeito. Irmão, tem um pouco de mais ética. Você está numa igreja, respeita o homem casado, respeite os homens, os varões da igreja. Pô, irmãzinha, para de ficar falando no meio dos irmãos. Vai, mulheres mais velhas, a Bíblia diz, vai e ensine as mais novas. Ensine elas a respeitarem, a cuidar da sua casa, da sua família. Olha só, a Bíblia está falando para vocês aqui, ó, acolhei-vos uns aos outros. Eu vou viver um avivamento, irmãos. Eu vou viver um avivamento. Eu creio, na verdade, a restauração do Evangelho, isso aqui, ó. O que adianta pregar bonitão para vocês aqui? Quer que eu pregue bonito para você aqui? Se é a coisa mais básica e mais necessária, as pessoas não conseguem ler e aceitar o que Jesus diz na palavra dele. É uma questão de aceitar e praticar e viver. É o que a Bíblia diz. Permita que a palavra fale no teu coração agora. Será que vocês não vão conseguir vencer os problemas que vocês tiveram no passado de vocês, não? Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Não vai perdoar o que aconteceu no passado, não. Não vai esquecer das coisas que para trás. Fique avançando para a unidade que está na frente de vocês. Eu não vou me prejudicar com isso, não, irmão. Eu não quero saber de ofensa no meu coração, não. Eu não quero perder minha comunhão com o Espírito Santo, não. Aleluia. Não. Eu não vou perder o que eu tenho, não, de maneira alguma. Ah, me defraudaram, me roubaram. Deixa para lá. Deus tem muito mais para me dar. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Seja rápido. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem algum dom de profetizar, use conforme a proporção de fé. Avance. Se tem um dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Aleluia. Se encorajar, que haja como encorajador. O que contribui, coopera com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Aleluia. Santidade, respeito, humildade, zelo. Se é de demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Aleluia. Romanos 14, 19. Para isso esforcemos em promover tudo quanto conduz e ao aperfeiçoamento mútuo de todos. Espera aí, vou ler comigo. Por isso esforcemo-nos tudo que produz paz. Vamos fazer isso ou não vamos? Esse mundo é tão inferno lá fora, cara. Tu vai trazer o inferno para dentro da igreja? Para tirar a paz do teu irmão? Fala, sou um promotor de paz. Não concordo com o irmão, não concordou? Fala com o líder, fala com ele.
Mas não crie desavença entre os irmãos. Não coloque outras pessoas contra o irmão por causa da tua opinião pessoal. Não faça a tua opinião um laço para outras pessoas, para destruir a comunhão do corpo de Cristo. Você está pecando contra o corpo. E quem peca contra o corpo, peca contra o próprio Senhor. Quem divide igreja, está tocando no próprio Senhor. Volta lá para mim agora, com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vamos lá para a Santa Ceia. Vai no versículo 27. Olha aqui, ó. Muitos bebendo do corpo indignamente. O contexto original dessa palavra que Paulo está falando, eu vou te ensinar agora para você. Não, aqui não está falando de pecado e imoralidade sexual. Não está falando de ganância, de roubo, nada disso. Está falando da desunidade da igreja. E Paulo já começa, quando vai tomar Santa Ceia, um toma na frente do outro, desunidade. Um come, outro fica com fome. Vocês não têm respeito entre vocês, não? Um come exageradamente, o outro fica com fome, não sabe repartir por igual, não sabe ter igualdade entre vocês. É o que Paulo está dizendo. Discernir o corpo de Cristo, olha aqui, ó. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Avança. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência, ó, sem discernir, sem o que é o quê? A consciência do corpo do Senhor. Irmãos, o que é a consciência do corpo do Senhor? Me fala para mim. Quem é o corpo de Cristo aqui? Aqui, ó. Come e bebe para a sua própria condenação. Quando comemos e tomamos da Santa Ceia, assim, uma consciência do que é o corpo de Cristo. Não é o pãozinho que tu está pegando, não, meu querido. Não, o que foi na cruz. O que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo na terra? Paulo começa a falar o quê? Sobre divisão. E Paulo fala, é necessário que haja escândalo para que o seu sincero se manifeste. É necessário que tenha essas desavenças entre vocês, para que haja correção na terra, para manifestar o que está no meio do coração de vocês. Paulo está falando do quê? A briga na igreja, partidarismo. Cada um querendo fazer da sua própria forma, não está decidindo o corpo do Senhor. Uns tomavam a Santa Ceia de um jeito, outros tomavam de outro, outros tomavam num horário, outros tomavam de outro, não tinha unidade, não tinha regra, não tinha ordem. Paulo, ele manda as epístolas para Coríntios, para colocar ordem na casa. Discerna, irmão, o que é o corpo do Senhor? Aonde você está pecando contra o corpo do Senhor? Quando você peca contra o seu próprio corpo, você peca contra o corpo do Senhor. Quando você peca contra o seu irmão, você peca contra o corpo do Senhor. Porque você não está discernindo quem é o corpo do Senhor. E por causa desses motivos, essa falta de unidade, eu estou falando seriamente aqui, hein? Essa falta de unidade, olha o que está gerando. Vamos lá, 30. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que dormem. Fraqueza, doença. Eu ouvi um relato sobre um estudo comprovado que pessoas que têm problema cardíaco, problema no coração, 37% de melhoria, ela já vem imediata na pessoa quando ela aprende a ter conversar e ter alegria com as pessoas. O coração é curado. E a maioria dos problemas da enfermidade no coração é problema familiar e emocional. A maioria dos problemas de saúde que a pessoa hoje tem é porque foi muito traumatizada, traída, ferida, amargura, decepções na família, na casa, na igreja. Como nós vamos se curar? Como a cura vai ser plena aqui dentro? Quando vocês aprenderem a discernir o corpo do Senhor, a lutar para manter a paz, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo aperfeiçoamento de todos. Então quer dizer que só um é perfeito, o outro não. Então sempre um grupo está perfeito e os outros não. O aperfeiçoamento aqui é para todos. Todos que querem a salvação eterna.
Calma, não acabei com você não. João 17, 20, já lemos. 1 Coríntios 1, 10. Coloca para mim, já vou encerrar para vocês. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordéis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tendo bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tendo um só pensamento principal, e viveis em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Sem mais, a maturidade é a nossa capacidade de amar, suportar e preservar o bom nome que em nosso meio é invocado, por amor ao nosso próximo. O Senhor tem que restaurar isso nas nossas vidas. Incrível que pareça que eu vou te falar, estou encerrando aqui a mensagem para você. Incrível que eu vou te falar agora. É tão plena a convicção do que eu estou pregando, porque eu estou vivendo isso com o meu Senhor. É uma ordem que Ele me revelou. Eu entrei numa dimensão e apareceu para mim Efésios 4. E o Senhor falou assim para mim naquela dimensão: eu vou restaurar a unidade da minha igreja. É tempo de eu tornar eles unidos. Se nós nos unirmos, todos vão prosperar. Todos serão libertos. Todos poderão alcançar uma boa medida do Senhor nessa terra. Só não fomos além ainda, porque nós não decidimos essa verdadeira unidade que nós precisamos ter.